senador Alessandro Vieira, que ninguém pode chamar de esquerdista, ao ser questionado com perguntas que parecem ter saído da cabeça de um bolsominion, dá um verdadeiro esculacho travestido de aula e deixa jornalistas sem reação. Espia. Muita gente fala que o enfrentamento hoje ao crime no Brasil é, na verdade, uma guerra em curso e que, portanto, precisa de medidas semelhantes a uma guerra. Na semana passada se falou numa nova GLO, em que o Exército poderia voltar ao Rio de Janeiro, como já ocorreu no passado. A sua visão é diferente? O senhor também vê esse enfrentamento como de uma guerra? Não, não é uma guerra. Ela se parece com uma guerra no enfrentamento urbano. A luta no território entre dois grupos, o Estado, a Força do Estado Armada e os criminosos armados. Você parece com uma guerra, mas não é guerra. É uma atividade de segurança pública. Ela está limitada pela Constituição e pela nossa legislação. Não tem ali um inimigo para ser abatido. Tem ali um criminoso para ser preso, custodiado. Se ele confrontar, e se for o caso, ele morre no confronto. É uma escolha que ele faz. Mas não dá para misturar as duas coisas. Esse tipo de mistura, ela tem assim um pedaço que é preguiça e um pedaço que é desconhecimento. Porque é muito mais fácil para eu comunicar para o eleitor de que, olha, ali está o inimigo malvado e eu vou entrar lá e vou matar todo mundo e resolver. O Brasil faz isso há décadas. Vou fazer uma GLO, vou botar o exército no morro e vou resolver. A gente teve lá uma que durou, se não me engano, quase 2 anos. Aumentou o crime ou diminuiu o crime? Aumentou. Então, o passo seguinte, a continuidade da política de segurança pública, ela é fundamental. Se é verdade que essa comunidade específica do Rio de Janeiro movimenta 10 toneladas de droga por mês, essa droga tem que entrar e sair o tempo inteiro. Como é que ela chega, como é que ela sai e não tem nenhuma fiscalização? O Estado do Rio, até onde eu tenho conhecimento, não é um grande produtor de armas, muito menos de entorpecentes. Como é que chega lá? Então existe toda uma cadeia de tolerância e convivência com crime por décadas. E as soluções alternativas, mirabolantes, elas são só pirotecnia para fins eleitorais. Eu estou vendo muita gente mobilizada para conhecer a experiência de El Salvador. Ela é absolutamente incompatível com a nossa Constituição. Se ela é incompatível, o que me adianta conhecer isso? Não tem para quê. Eu preciso de soluções que sejam reais, brasileiras, dentro do nosso trabalho. E isso passa por entender que crime organizado não é só pobre armado na favela, que ele se infiltra em todos os níveis, na política, na justiça, no Ministério Público. A gente tem essa infiltração muito clara, mapeada várias vezes, dentro do Rio de Janeiro, no Brasil fora, do Brasil afora. Então acho que a CPI tem a potência para mostrar essa realidade e colocar a sociedade toda na mesma página, para que a gente possa cobrar e realizar entregas, soluções verdadeiras. E o último item, não é à toa que é o último item do plano de trabalho, orçamento. Segurança pública e defesa são atividades caras. Mas a sociedade vai ter que fazer uma escolha. Ou eu vou gastar com isso para não ter o crime, ou vou gastar depois, socorrendo vítimas, atendendo feridos, lidando com pessoas vítimas do vício em drogas e com as consequências do domínio territorial, que hoje é nacional. Coisa de 20% da população brasileira, de alguma forma, está submetida ao domínio do crime. Isso é inaceitável. Exige uma resposta rápida, mas ela tem que ser inteligente e qualificada. Senão ela vai durar meses, talvez o tempo de chegar numa eleição, e a realidade volta ainda pior, como acontece no Brasil inteiro há muito tempo. O presidente hoje, senador, falou numa matança no Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa declaração? Teve um volume de mortes muito elevado. O formato da operação e o ambiente onde ela foi executada conduzia a esse resultado. Eu imagino que todo mundo que estava envolvido na operação tinha plena consciência de como ela iria se desenrolar e quais seriam os resultados. O que a gente tem que escutar, com todo respeito e com toda a técnica dos profissionais envolvidos, é qual é o objetivo. Se o objetivo é cumprimento de mandado de prisão, até onde eu tenho conhecimento, não se cumpriu nenhum mandado de prisão expedido nessa operação. Se cumpriram outros mandados de prisão expedidos em outras investigações. Se não foi retomado o território, a gente não tem a notícia completa se era necessária uma incursão dessa magnitude para evitar novos confrontos com vítimas na população civil. Então faltam dados, porque muita gente migrou automaticamente para o palanque. O caminho certo está no meio disso. Informação técnica, seriedade no trabalho, consciência. Quanto mais gente entender o que é o crime organizado no Brasil hoje, melhor é a nossa chance, maior é a nossa chance de resolver. Dá para resolver desde que eu tenha decisão política com a força e a convicção suficientes. Senão a gente fica só rodando no vazio. Fica parecendo que tem uma tese de direita e uma tese de esquerda. Na realidade não. Você sabe o que funciona em termos de segurança pública. Vários estados brasileiros aplicam coisas que funcionam, tanto que os números estão aí mostrando. O que falta é criar mais esse consenso para fugir da armadilha populista, que infelizmente, ainda mais perto de uma eleição, é muito tentadora. É muito fácil prometer uma solução que a nossa Constituição não permite.
ou coisas que nunca funcionaram e manipular o medo das pessoas. Até que ponto o senhor acha, pelo que eu estou entendendo, a sua proposta é que a CPI produza soluções legislativas, propostas macro para combater o crime organizado. Mas eu queria saber até que ponto vocês acham que a CPI deve se aprofundar sobre essa operação do Rio de Janeiro. Vocês vão discutir isso? Vocês vão chamar o governador Cláudio Castro? Vocês vão discutir eventuais abusos? O presidente Lula está falando aí em mandar legistas para o Rio para avaliar se houve abuso, se houve execução, se houve matança. Até que ponto o senhor acha que a CPI tem que se aprofundar sobre isso? Essa operação no Rio de Janeiro é só mais uma operação, Malu. Você que está na área de jornalismo investigativo há tanto tempo sabe perfeitamente. No Rio de Janeiro, em confronto, eu imagino que nos últimos 5 anos a gente deve ter alguns milhares de cidadãos que morreram. Criminosos, inocentes, policiais. Não é coisa nova. A novidade foi o tamanho, a proporção. Não é atribuição federal esse tipo de apuração. Você tem mecanismos de controle da atividade policial. Ninguém vai para a rua, o policial não sai de casa, faz o que quer e volta para casa. Tudo aquilo vira um processo. Vai passar por o Ministério Público, tem a Defensoria acompanhando, as várias entidades de apoio a direitos humanos. Não é assim. Eu acho que a gente tem que ter uma clareza de que uma comissão parlamentar de inquérito dessa envergadura tem que ver o fenômeno que não está restrito a Rio de Janeiro e não está restrito a crime violento no morro. Crime organizado é muito mais do que isso. Ali é só um pedacinho. Já provamos o convite para o governador, para o secretário, para os profissionais todos da cadeia de comando do Rio de Janeiro, porque a pergunta que eu não vi ainda fazer adequadamente é qual é o próximo passo. As pessoas estão presas na circunstância das 12 horas da operação. É mais uma operação. Tem que ser apurada, como qualquer operação policial é no Brasil desde sempre. Mas o passo seguinte, subi o morro, confrontei, desci o morro. Qual foi o efeito? O que eu vou fazer depois? Porque política pública de verdade tem o passo a passo, tem planejamento e consequência. A gente não está vendo isso nesse momento e a CPI pode ajudar a botar claridade maior, botar mais luz nessa coisa.